Agora sim. Vamos lá, mais uma vez, boa noite. Queria saudar todos aqui presentes. É o momento de defesa do trabalho de conclusão do curso do Francisco Gouveia, né, concluinte da especialização em arte e tecnologia. Agradeço aos examinadores, né, pelo aceitarmos juntos aqui nessa banca, professor Arthur Marques, professora Darlana Cunha, né. Francisco, você tem de 15 a 20 minutos para apresentar o seu trabalho, e na sequência eu passo a palavra para a arguição dos examinadores, tá bom? Fica à vontade. Se quiser projetar algo, estamos aqui para liberar. Ok, então boa noite a todos, né? Também agradecer a presença dos professores aqui da banca, né? Também do professor Charles, agradecer a presença também da minha irmã que está aqui presente nessa defesa. Eu vou apresentar aqui o trabalho, tá? Bem, o trabalho tem o título Abordagem Triangular e Autoetnografia, uma experiência com o ensino de arte na rede municipal de Caruaru durante a pandemia, e teve a orientação do professor Charles Ricardo. Esse trabalho ele consistiu a partir de refletir sobre uma experiência minha, né, uma experiência enquanto professor formador da rede de Caruaru. Eu também sou professor de arte de Caruaru, mas também exerço a função de professor formador, onde dou formação para os professores de arte do município. Essa experiência aconteceu com o projeto Tacorama, o componente de arte no Festival Tacorama, durante o primeiro semestre de 2021, onde estávamos, né, na pandemia, e aí me veio a vontade, diante do que a gente tinha experienciado, do que a gente tinha vivenciado, partiu a ideia para, nesse curso, diante com o que já tinha passado, estudado no curso de especialização, né, de artes e tecnologia, também com a minha experiência no mestrado do Profats, da UFPB, me deu a vontade de refletir sobre essa experiência, e aí, a partir de dois fundamentos principais, né, da compreensão de arte como conhecimento, e da abordagem triangular da Ana May Barbosa, e também fazer análise da experiência a partir do método que foi utilizado, que foi a autoetnografia, né? Esse foi o card do projeto, né? O componente de arte no Festival Tacorama. O projeto aconteceu do dia 22 de março a 30 de abril. Aqui nós temos algumas imagens que são das animações que foram utilizadas, né, durante o projeto. Esse Festival Internacional Tacorama era um festival online, onde a embaixadora do projeto ela entrou em contato comigo, já sabia do trabalho que eu realizava na rede, e ela sugeriu uma proposta da gente fazer um trabalho junto com o componente de arte. E aí nós fizemos uma parceria, né? Então aí nós temos algumas animações, alguns frames, né, das animações que foram utilizadas. E, como eu falei, a princípio, a fundamentação teórica partiu de três eixos, né, teóricos fundamentais, que foram a compreensão de arte como conhecimento. Enquanto professor formador e pessoa formada em arte também, uma grande dificuldade que a gente encontra nas redes municipais são de professores formados em arte. Então, é necessário, para contextualizar esse trabalho, falar essa compreensão de arte como conhecimento. De uma vez que muitos professores pegam arte como complemento de carga horária, que não tem conhecimento do ensino de arte, né? Então, eu fiz uma breve fundamentação histórica, onde na fundamentação tem falando da compreensão de arte, né, como ensino de arte como técnica, né, que é a compreensão pré-modernista. Depois, com a Semana de Arte Moderna, a compreensão do ensino de arte como expressão, que também desencadeou só de expressão, ficou o ensino de arte como mera atividade, que foi a maioria da compreensão de ensino, onde nós, professores, né, que estávamos lá, fomos, de certa forma, formados,
que eram atividades de arte, uma desligada totalmente da outra, né? Uma vez o estudante fazia uma coisa, depois ele fazia outra, e não tinha uma ligação com nada. E aí depois, né, a compreensão pós-moderna, apoiada na abordagem essencialista do ensino de arte de Elliot Eisner, é que nós temos a compreensão do ensino de arte como conhecimento, onde traz a arte como um componente, né, com suas especificidades, com sua metodologia, traz a arte para o campo da epistemologia do ensino, a arte como cognição, né, como trabalho, onde a arte se ensina, a arte se aprende, então ela tem um método de ensino, ela tem uma didática, ela tem uma forma de avaliação específica, né? E é nessa compreensão de arte, né, como conhecimento, que no Brasil nós temos uma representação dessa compreensão, que é a abordagem triangular da Ana May Barbosa, que está nos documentos, né, que norteiam o ensino de arte no Brasil, né, nos PCNs, também nós vemos presentes na LDB, a compreensão do ensino da abordagem triangular para o ensino de arte, onde ela traz essa abordagem dos conhecimentos artísticos a partir da inter-relação entre essa tríade, né, que é o ler, o fazer e o contextualizar a arte, né? Essa fundamentação foi muito importante no trabalho, porque ela foi trabalhada com os professores, para que chegasse no momento... A pandemia ela foi um momento muito complicado para todos nós, mas, ao mesmo tempo, esse professor estava em casa. Então, esse professor, ele participava, ele tinha mais tempo, de certa forma, para também estar nas formações, ele tinha mais tempo para poder estar estudando, ele tinha mais tempo para poder ficar... junto com a gente pesquisando isso. Então, trazer esse trabalho dessa compreensão de arte como conhecimento, onde traz o professor como pesquisador, né, e essa abordagem triangular foi muito importante para que o projeto pudesse acontecer na rede, né, na força que ele aconteceu, né, embora sendo uma pandemia, onde estava tudo muito complicado de se acontecer. E a autoetnografia entrou como, enquanto pesquisador, onde eu me afasto desse processo e entro com um olhar de pesquisador depois, né, da vivência, depois de ter vivido todas as dores, todo o processo com os professores, eu lanço esse olhar enquanto professor, e aí acho a etnografia, que tem a sua origem na antropologia social, eu trago ela... a autoetnografia ela está sendo bem utilizada, né, em pesquisas de artes diante da sua potência, onde ela faz com que o pesquisador ele lance esse seu olhar a partir da sua experiência, né? A compreensão da experiência, como traz Bondia também, no sentido de que o conhecimento é algo singular, é algo trazido através da experiência, né? Então, algo subjetivo. Então, essa experiência cultural, pessoal, né, primeiro, para onde a gente transcende essa experiência, onde ela se torna algo cultural, onde sirva como objeto e resultados de pesquisas. Né? E aí a gente vai compartilhar a nossa experiência, que já, né, falei um pouco sobre ela aqui, mas nessa imagem agora, nós temos uma tela que era o cenário nosso, né? Pessoas com máscaras, dentro de casa, mas com máscara, porque era um medo absurdo, então tinha pessoas que ficavam com máscara dentro de casa. Hoje já foi desmistificado muita coisa sobre a pandemia, com relação ao álcool, né? Com relação a um monte de coisa, mas naquele tempo era um absurdo. Então, as reuniões, elas tinham muito desabafo, elas tinham muito choro, elas tinham muito sofrimento, e muito o que a gente vai fazer. Então, eu acho que, enquanto a minha experiência enquanto formador de estar presente com esses professores, de me colocar no lugar deles, foi o que fez o projeto acontecer. Porque a gente se abraçou, professores que não sabiam ligar uma câmera, professores que sentiam dificuldade em abrir o Google Meet, usar determinados tipos de aplicativos, né? Tiveram que se adaptar a essa realidade durante a pandemia, com dificuldades, né, de saber, será que vamos ficar enquanto professores recebendo ou não? Temos que garantir o nosso trabalho, como chegar nesse estudante, né, professor que estava lá acostumado com o seu quadro, com a sua
a sua sala de aula teve que se adaptar a como é que eu chego nesse estudante, né? E aí é que eu digo que a abordagem triangular, ela foi muito potente nesse sentido, porque nós tivemos, a partir dessa pandemia, vamos mostrar os resultados, mas nós tivemos um grande engajamento dos estudantes, né? Abaixo aqui, nós temos as imagens de alguns trabalhos. No trabalho do TCC tem um vídeo, que gerou um vídeo com mais de 18 minutos, que já foi feita uma curadoria de tanto trabalho que foi gerado, né, desses estudantes. E o que a gente ficava assim, sem a gerência de ensino, a secretaria, ficou assim, nossa, como está sendo desempenhado um trabalho tão belíssimo em arte, porque nos outros componentes também não está acontecendo dessa forma, porque teve um engajamento muito grande realmente. E aí a gente selecionou alguns desses trabalhos aí abaixo para mostrar, onde eles fizeram vídeos, onde eles trabalharam com diversos tipos, tanto usando alguns jogos como ele já conhecia, alguns programas como Minecraft, ou fazendo vídeos, ou desenhando, ou usando aplicativos, ou fazendo maquetes, ou desenhando mesmo, mas foi um momento onde o estudante pôde, de certa forma, trabalhar o seu trabalho, né, diante do que estava sendo oferecido, né, do que estava sendo do que a gente estava propondo para eles, e também trazendo um pouco onde ele podia usar como uma espécie de para trabalhar a questão emocional também, né, durante a pandemia. Quais foram os objetivos e aprendizagens que foram alcançadas? Então, a gente vê aqui que, primeiro, foi possível trabalhar, né, de forma online, remota, com o cinema educação. Isso foi algo muito importante, né? A gente conseguiu ver a potência de trabalhar com cinema e educação. A importância de trabalhar com educação da imagem foi muito forte, trazer esse estudante e esse professor junto a ler essas imagens, além de serem eram animações internacionais, mas elas traziam temas que eram universais, onde a gente pôde dialogar com a cultura de Caruaru, a cultura local e a cultura regional. Então, dar esse olhar para essas animações e refletir o que elas estavam trazendo, traz o estudante a olhar esse mundo de uma forma autônoma, de uma forma crítica, né? E aí a gente entra na questão da formação do espectador crítico, de onde observar, mas observar com esse olhar reflexivo para as imagens, né? Um outro ponto importante foi o envolvimento da família no projeto. Nós, tanto os professores, né, durante as formações, abriam as câmeras e mostravam os filhos que estavam lá fazendo algum trabalho junto, como também eles relatavam que os pais participavam das aulas online com eles. E a gente também vê que, pelo nível de alguns trabalhos que foram apresentados, a gente vê muito envolvimento da família ali naquela maquete bem elaborada que foi feita. Então, teve o envolvimento da família assistindo junto nessas animações. Nós conseguimos fazer o alinhamento das habilidades, né, do currículo com o projeto. Né? Teve uma efetivação do processo de aulas remotas que não estava acontecendo, eram muitos professores desanimados, porque como é que eu chego nesse estudante, as câmerazinhas desligadas, então essa aula remota ela não estava acontecendo, né? Então a gente pôde ver que teve uma efetivação. Outra coisa foi, diante do sucesso, né, do projeto, os outros professores formadores de outros componentes começaram a conversar comigo, e aí disseram, vamos fazer um projeto junto, a gente quer se engajar, e aí, a partir das animações, o professor de ciências começou a dialogar certos, né, temas que tinham a ver com a animação, como também professor de língua portuguesa, e aí a gente pôde trabalhar de forma interdisciplinar. Teve a maior participação dos estudantes, maior motivação dos professores, né, a interação nas aulas, a gente pôde dialogar com esse momento atual, trazendo questões atuais, que era o sentimento da pandemia, o que estava acontecendo, era algo que não poderia, né, diante de um processo onde a gente estava todo mundo tendo mortes o tempo todo, como é que a gente não ia dialogar com esse momento atual e como é que a gente iria trazer esse estudante para as aulas, né? Então, a gente tinha que dialogar com esse momento atual. A gente conseguiu contextualizar o conhecimento, dar sentido, né, a esse processo de ensino-aprendizagem. Trabalhamos temas pertinentes à realidade dos estudantes, né, teve a melhor comunicação, a comunicação melhorou. Caruaru
foi a cidade com maior participação de estudantes do Brasil, né, nesse festival Tacorama. Pernambuco teve 10.460 acessos e mais de um terço foi da cidade de Caruaru. Então, aí tem os dados de usuários, das sessões, né, que foram, como foi dito aqui, né, Caruaru foi a cidade com maior participação no Brasil. E, a partir dessa experiência, também nós podemos refletir, enquanto rede, posicionamentos para frente, né? O que pensar para os próximos caminhos? Quais são os desafios para a rede municipal de Caruaru? Então, primeiro, nós vimos que trabalhar com projetos temáticos vai promover, né, a maior participação dos estudantes, né? Trabalhar com um tema por unidade, e é isso que nós estamos desenvolvendo e continuando na rede. Uma proposta também que integre os componentes curriculares, também trabalhar de forma interdisciplinar, também dá força a esse projeto, porque trabalha esse tema a partir de outros tipos de conhecimentos e conteúdos de outros componentes, né? E também dá um maior engajamento do estudante, que é a questão da interdisciplinaridade. Trabalhar também, né, com esses professores nos encontros formativos para a criação desses projetos, ou seja, nesse processo onde a gente elaborou planos de aula, como tem dito lá no trabalho, a gente formou uma equipe com esses professores formadores, com esses professores de arte, que junto comigo nós elaboramos, porque por mais que eu estivesse numa função também de professor, mas enquanto professor formador, o professor que está cada sala de aula é um mundo, né? Então, quem sabia da realidade era aquele professor específico, então o olhar de cada professor específico para aquela realidade da sala de aula dele fez com que esse projeto, né, tivesse força e tivesse sentido, né? A gente viu também que era necessário disponibilizar uma equipe de suporte técnico diante das dificuldades e também para desenvolver sites, aplicativos, já que foi algo que dialogar com a tecnologia foi tão importante, né, para a participação dos estudantes, que envolveu tanto né, os estudantes. Também a gente viu que os perfis como Instagram, YouTube, era algo que despertava a curiosidade do estudante, então promoveu o engajamento, onde através de depoimento dos professores, depoimento dos estudantes, ao postar uma atividade que o estudante realizou na rede, então isso fazia com que eles se motivassem a também trabalhar mais e se engajar mais no projeto. A gente viu que foi possível desenvolver com os projetos temáticos, alinhar, né, e consolidar as habilidades do currículo de Caruaru. Também a gente viu a necessidade de sempre fazer uma proposta contextualizada, considerando a caracterização sociocultural, artística e estética de Caruaru, né, procurando sempre que possível, né, o desenvolvimento e a utilização de um material autoral, porque a gente sabe que na rede, às vezes, existem muitos materiais que já vêm pronto, como certos livros didáticos e etc. e tudo mais, que às vezes não fazem muito sentido, principalmente em arte, quando algo super tem que fazer sentido, super tem que fazer parte da contextualização. Então, quando a gente conseguiu contextualizar, tocar esse estudante diante da realidade dele, fazer ele ler criticamente e criar também, a gente consegue um maior envolvimento dele na arte e no processo de ensino-aprendizagem. E fazendo, né, esse processo que faça significado, onde ele se mova, né, de um lugar para outro. Algo que eu falava muito com os professores é a gente não se levanta daqui para ali para beber água porque a gente teve sede primeiro. Então, faz sentido para a gente fazer esse movimento. Então, foi algo que foi sempre trabalhado, né, com esses professores e com esses estudantes também, né, durante esse processo que foi desenvolvido. Então, essas foram as considerações que a gente conseguiu visualizar mais para frente, né? Muito também já foi colocado no trabalho, aqui é só uma rápida apresentação. Gostaria de agradecer, né, a todos vocês pela atenção, né, dessa noite. Obrigado. Maravilha, Francisco. Nós que agradecemos aí pela tua apresentação, revela um pouco, soma, né, ao texto. Eu sempre gosto de lembrar que seria da gente sem esse espaço, né, de exposição, porque o texto ele traz um caminho, uma trajetória de experiência mesmo de escrita, né, e muitas vezes acaba se afastando um pouco dessa coisa mais coloquial, mais afetiva que a gente consegue trazer um pouco na apresentação. Então, eu vi até
na tua fala agora, alguns pormenores que eu que acompanhei esse trabalho, eu vi assim, eita, tem uns detalhezinhos aí que eu estou descobrindo agora, né? Porque, assim, eu acho que tem essa coisa, assim, do envolvimento mesmo, do afeto, né? Da forma como nos afetamos, né? E aí eu acho fantástico, eu acho que traz luz aí para que os examinadores possam fazer seus apontamentos. Temos aí a professora Ilderlane e o professor Arthur, eu não sei muito bem qual é a, a dinâmica aqui, das outras vezes a coordenação nos ajudou melhor nesse momento de banca, então, assim, vamos passar então para a professora Ilderlane primeiro, para ela trazer seus apontamentos, depois a gente estende aí o professor Arthur, se assim vocês concordarem. Por mim, tudo bem. Tudo bem, professor Arthur? A gente sempre segue essa sequência, né? A questão examinador interno. Então, né, primeiramente eu quero agradecer ao convite, né? Pude acompanhar Francisco, né, enquanto coordenadora pedagógica também do curso, né, um aluno muito dedicado, né, sempre muito ativo, né, nas participações de fora, em todas as disciplinas, né, agradecer também ao professor Charles e ao professor Arthur também, e a Cláudia, né, por estar aqui nesse momento também, nos ouvindo e dando esse apoio, que é super importante, né, nesse processo, para o Francisco também, né. Francisco, eu vou fazer alguns apontamentos, depois eu passo Charles e Francisco para vocês analisarem se concordam, se discordam, se deixam, isso é um ponto de vista que vocês analisam juntos, certo? A temática, né, o nome, ele já chama bastante atenção, né, eu até disse, ó, dá para fazer um mestrado, né, com essa temática, mas, né, trazer como pedagoga, né, e especialista na área de tecnologia, eu venho trazendo mais essa visão. Acho que o professor Arthur já vai trazer mais um pouco essa visão na questão artística, tá? Mas eu também me deleitei um pouco. Porém, né, dá a César o que é de César. Então, vamos para os especialistas. Então, vamos lá. Quando você traz, né, nessa temática a questão da autoetnografia, é um processo muito desafiador, né? Você sair com seu olhar de formador e vir com o olhar de pesquisador, né? Trazer essas experiências pessoais, né, nessa abordagem mais crítica, de autorreflexão sobre aquele trabalho que está sendo produzido e propor novos caminhos de estudo, eu acho que isso é muito gratificante, é um ponto que eu vi bastante de potência no seu trabalho, porque isso já me apresenta na temática, né, quando você traz Ana Barbosa, tocou meu coração, né, ela foi aluna de Paulo Freire, né, e como qualquer pedagoga, né, ela traz muito essa questão didática, né, porque você, Francisco, tem essa abordagem da sala de aula, né, não só a teoria, sim a prática. E esse fazer artístico dessa abordagem triangular que ela vem propondo, isso é de suma importância no processo de ensino e de aprendizagem desses nossos estudantes, né? E como professores também, que precisam estar cada vez mais atualizados para que se possam desenvolver não só na disciplina de artes, mas de um conjunto, né, essa visão de criatividade, de criticidade, da leitura de mundo, né? Quantas vezes a gente vê pessoas com dificuldade de ler imagens, né, de entender? A gente recentemente está com a exposição de Van Gogh, né, aí no shopping, e a galera, tu vai para isso? Por quê? Então, assim, isso me dói, né? Essa falta de compreensão, de entendimento do que seja arte, né? E aí, esse seu projeto, ele é muito inspirador, né? Então, me trazendo já nessa temática, o tema já me traz essas reflexões, tá? Eu vou passando ele aqui, né? E vou pontuando. No teu resumo, né? Eu senti falta um pouco mais de você, porque resumo, eu sempre digo, é a última coisa que a gente faz, né? Um pouco de deixar mais destrinchado um processo metodológico, né? Mais umas 2 linhas. E nessa questão de que você colocou como conclusão assim, foi uma vivência exitosa que gerou resultados, objetivos alcançados e aprendizagens. Que objetivos foram esses, né? Tipo, os objetivos, porque não ficou muito bem descrito qual era o meu objetivo geral, né? Eu entendi, mas ele precisa ser um pouco, porque eu que já lhe acompanho, que entendo, a gente consegue, mas para outro leitor, deixar um pouco mais claro. Trabalho sempre na perspectiva, né, que palavras-chave sempre são 3, né? Então, eu sugiro que você pudesse tirar arte como conhecimento, porque você já traz ensino de arte na pandemia, abordagem triangular e autoetnografia. Ótimo, chave, eu tiraria essa, é uma sugestão, tá? Consequentemente, quando você fizer a adaptação, você vai rever o resumo em inglês.
certo? Na sua introdução, já vai eu puxando para o lado das tecnologias digitais, está tudo sinalizado, tá? Eu estou só trazendo algumas colocações. Você diz assim, logo no início, né? Durante a pandemia, com aulas remotas, aulas à distância que acontecem em tempo real. Então, como você está saindo de uma especialização em tecnologia, né, e como você tem na sua banca a pessoa que vos fala, então que você pudesse utilizar a linguagem síncrona, né? Então, aulas remotas síncronas, né? Que é essa linguagem mesmo, tá bom? E aí você tem uma parte, mas as aulas já são online. Então, no momento que eu digo que é síncrona, eu já estou me remetendo, para não ficar uma coisa muito redundante, né? Outra coisa é que no decorrer do seu texto, você coloca o correto, Rede Municipal do Ensino de Caruaru, com letras iniciais maiúsculas de cada palavra, e que no seu título não vem. Então, acho importante você poder fazer essa retificação. Você também vem trazendo, né, bem detalhado, que traz cada tópico. Então, é só dar uma revisada melhor nessa questão de deixar explícito os objetivos nessa introdução, tá? No ponto que você traz arte é conhecimento, seus capítulos estão bem escritos, porém, quando a gente vai, outra pessoa lê, né, e a gente vai dando um encaixezinho. Então, onde tem assim, de acordo com Araújo, que você já começa falando, né, trazendo uma citação, e no parágrafo seguinte você vem trazendo uma questão da perspectiva histórica da arte no Brasil, eu sugeriria que você primeiro trouxesse essa explanação, que você coloca no segundo parágrafozinho, para depois você trazer a citação, né, porque vai situando o leitor desse tempo histórico. Você, né, fala um pouco do ensino da arte, que ela teve uma influência da pedagogia experimental. Então, uma vírgulazinha e descrever-se o que essa pedagogia, né, se propõe, tá certo? Bem como você traz uma coisa que eu achei super bacana, que se remete às tendências pedagógicas, e isso é muito importante para um professor, que é quando você traz o movimento da escola nova, né? Então, trazer essa perspectiva é muito legal. Você também traz nesse capítulo que o ensino de arte, né, ele dialoga em 3 perspectivas: interdisciplinar, interterritorial e intercultural. E aí, já que né, a arte é conhecimento, então seria sugestivo mais apenas um parágrafo, né? Ou eu não digo um parágrafo, né? É uma complementação do que seria cada abordagem dessa, que é vista como conhecimento no campo da arte, tá? Você também traz as legislações, né, os PCNs, LDB, muito tranquilo, né? E aí depois você vem nesse mesmo capítulo, nesse mesmo tópico, né? Você vem trazendo o projeto Tacorama, onde você tem um capítulo específico para se dedicar a ele. Aí você traz ele em arte como conhecimento. Eu sugiro retirar e colocar lá onde você tem apenas um específico. Ele fica melhor até da gente poder entender o seu texto, tá? Mas é só pequenos ajustes, que isso é normal, é só para quando a gente vai trazendo, né? Você traz algumas palavras redundantes, que é comum da escrita, mas que eu sinalizei, né? Que é assim defendo. Você se põe muito assim, né? Assim defendo, eu trago. E que quando você se põe assim, eu senti falta disso lá na introdução, né? De dizer, esse trabalho né, surgiu a partir das minhas vivências. Você deixa isso muito explícito no texto. Então, eu digo sempre, quando a gente vai comprar um livro, né, a gente lê muito a introdução, a sinopse lá atrás, né, o resumo. Então, me faça ficar muito apaixonada, porque seu trabalho é muito interessante, então desperte um pouco mais essa paixão pelo leitor lá no início, né? Porque é muito interessante. Então, o seu trabalho é muito belo, mas na introdução você me traz um pouco muito seca, né? E aí esse espírito apaixonante ele já vai me aparecer lá nos últimos capítulos. Então, você até como próprio professor de arte, né, que trabalha essa perspectiva de impactar, de chamar, eu creio que se pudesse estar presente na introdução, isso, né? Mas aí é só sugestões, né? Eu acho que é bastante interessante. Você, no terceiro, né, que você fala da abordagem triangular, né? Você traz, né, já também trazendo, vem falando, né, do que é, e depois você traz a Ana, né, falando quem ela é, né, quem ela é formada e tal. Então,
se você pudesse começar também, que a abordagem triangular, ela surgiu a partir dela, essa questão mais de biografia dela, no início, e em seguida trazer que a citação dela da sistematização de quais são os 3 pilares que norteiam essa abordagem triangular vista no ensino da arte, eu acho que seria tipo só uma troca, Francisco. Não é nada demais, sabe? É uma coisa, né? E aí, enquanto eu estava lendo, eu disse, meu Deus, eu acho que o Francisco estava pensando em algum roteiro, assim, ele estava escrevendo alguma peça, as ideias já estavam assim, porque ele coloca nessa direção, propõe assim, né? Então, nessa direção. Então, assim, né? Essa questão ficou muito repetitiva em algumas partes desse capítulo, mas é porque é o espírito mesmo da presença da nossa linguagem de fala, de campo de atuação, então que pudesse dar uma olhada aí. E aí, no quarto, né, capítulo que você fala, o componente da arte do Festival de Itacorama, é aquele parágrafo que eu te disse, que apareceu no primeiro da arte como conhecimento, que ele vinha por aqui, né? Você traz também, né, dados da Covid no Brasil, do número de mortes, né? E aí você traz logo a citação, então eu sugiro que essa citação ela possa vir na bibliografia, né, que foi do site da saúde, né? E você me traz também, eu achei interessante, que me situa de como é a rede de ensino da cidade de Caruaru, né? Tantos professores que participam, a quantidade de estudantes. Só preciso saber de onde esses dados foram tirados. Então, você pode botar uma notinha de rodapé, ou você pode colocar lá também nas referências, tá? Você me traz que foram alguns encontros formativos também com os professores para compreender melhor esse processo de como iria ser esse projeto. E aí eu queria saber se você tem o quantitativo desse número de formações. Quantos encontros formativos? Esses encontros formativos foram divididos de que forma? Visto que você se põe como professor formador, né? Esse seu trabalho ele dá margem de estudo para que outras pessoas levantem essas pesquisas. Então, por exemplo, como eu sou do campo de formação de professores, então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma pesquisa do impacto das formações desse projeto na vida dos professores, dos conteúdos, de conteúdos de disciplinas que não seja de artes, porque teve outros professores que permearam por esse projeto. Então, eu queria saber, surgiu de quantos encontros formativos, como foram esses encontros. Então, determinar para mim como foram esses encontros formativos, já que ele é um peso muito grande no seu trabalho e te propicia fazer umas novas discussões, sabe? Eu acho que ele está riquíssimo isso aí, que se você destrinchar até, sabe, Charles, proposta futura para publicação aí, tá? Achei que me apaixonei pelo processo de curadoria, né, como foi feito, é muito interessante. Todo o desencadeamento do projeto, né, foi super valioso, assim, espetacular. Nessa hora, eu juro que eu queria ser aluna, tá? Para poder estar participando, né? E aí você vem maravilhosamente detalhando tudo, né? Porque você vivenciou. Então, o seu tema, ele me casa lá no final com todas as experiências que você vem trazendo, os mínimos detalhes. Né? Só precisa de uma organização nessa parte mais teórica, assim, porque na parte da explanação prática, para mim, está tranquilo, tá? Essa questão de Libras, né? Muito interessante, né? Que o projeto também foi, eu acho que isso é um ganho muito positivo e que você poderia ressaltar e colocar lá a lei da inclusão, trazer a lei da inclusão, né? Visto que esse projeto também, então a lei da inclusão, né, está muito em alta, assim, discussões, né? Acho que isso vale muito, né? E aí, quando você traz a experiência, né, no ponto 5, você diz assim, primeiro gostaria de ressaltar que desde sempre os recursos tecnológicos, né, foram bem apreciados. Quais recursos? Que recursos? Preciso saber. Né? Você tecnologia, você precisa me descrever, né? Que temos tantas ferramentas, então quais foram esses recursos que você utilizou, mesmo em alguns municípios, né? Sendo um pouco carente disso. Então, quais eram os que te permitiram fazer com que esse projeto ele pudesse ser expandido, você pudesse trabalhar na formação desses demais professores, tá? E aí você vem belíssimamente o que eu esperava no início, você entrar no final. E foi justamente essa experiência que me impulsionou na seleção de cursar a especialização, você já estando no mestrado.
né? Aí vem tão lindo lá, eu digo, meu filho, venha para cá com sua lindeza, jogue para cá, né? Que aí é isso que eu estou dizendo. O que você parece que você foi se soltando no decorrer da escrita lá no final, né? Então trazer um pouquinho do que está lá para o início, porque você tem um trabalho belo e que ele precisa ser assim me apaixonar mesmo assim, né? Fazer ler. Que projeto foi esse? Como foi, né? Então muito legal também. E aí você traz nas suas considerações, né, que os objetivos foram concluídos, mas assim, eu preciso deixar muito claro para mim, lá na introdução, lá no resumo, os objetivos, temos como objetivo geral esse, né, como objetivos específicos, porque você me traz lá no final das considerações que esses objetivos foram e que tópicos foram, mas eu preciso saber quais foram os seus objetivos previstos, eu só consigo identificar o geral, tá? E, no mais, é só você dar realmente uma revisada na questão da linguagem mesmo. Por exemplo, por fim, eu ressalto, né? Então, é interessante. É só fazer um ajuste mesmo de ABNT nas referências e algumas coisas do trabalho mesmo de vícios de linguagem tradicional. Mas, no mais, querido, eu quero te parabenizar, né? E espero que esse trabalho tenha trazido para você grandes contribuições, não só de formação, né, mas de profissional, mas pessoal também, que eu acho que isso é o que te move a desenvolver projetos belíssimos como esse e tantos outros. Tá? Mas fica aqui minhas contribuições, professor Charles, professor Francisco, agradeço aos demais. Obrigada. Nós que agradecemos. Francisco, você quer fazer alguma fala já de resposta às observações da professora Nana, ou você prefere fazer ao final? Posso fazer agora também. Pronto, que eu acho que para não ficar, né? Faz um acumulado. Isso. Não, é assim, agradecer, né, as considerações da professora Nana, né? Muito obrigado. Eu quero ela disse que deixou tudo anotadinho, Sim, né? sim, No documento. Depois eu sim. quero ter o acesso para poder, né? Achei bem pertinente as falas, né? Vou levar assim em consideração, né, o que foi colocado, só agradecer mesmo. Achei muito pertinente. Pois é, eu sempre digo assim, que é coisas que é o que a gente acha, examinador, mas é uma coisa que você decide com o seu orientador se é viável ou não, sabe? Eu acho que sempre isso é muito importante, essa visão, viu? Mas obrigada. Obrigado, eu que agradeço sim, por olhar com tanto carinho pelo trabalho, tanta atenção, né, tanta minuciosidade, né? Eu que fico feliz. Acho importante, né? Aquela coisa, a gente vai construindo, participando, se envolvendo, então, às vezes é importante esse distanciamento, e aí a fala que você nos trouxe agora demonstra bastante disso. Eita, isso aí. E como a gente deixou passar, quando você falou assim, neste sentido, eu fiz uma busca nessa direção, tem 20 citações nessa direção. Eu digo, eita, realmente, eu digo, olha, a autoetnografia vem com muita força no trabalho de Francisco, porque ele é formador, professor, artista. É difícil a gente separar os crachás, a gente carrega, às vezes fica pesado, né? E aí eu digo, olha, você precisa assumir isso. A mesma coisa que você trouxe aí, você precisa assumir isso no começo do trabalho, para que as pessoas entendam o teu lugar de observação, de fala, né? E outra, ele tem propriedade de fala, porque ele não só é o pesquisador, ele também vivencia isso. E eu acho que essa é diferente de quando eu não tenho esse lugar de fala, né, dentro de uma pesquisa. Então, isso traz um enriquecimento diferenciado no trabalho dele. E é como a gente mesmo, né, Charles? A gente lê tanta coisa, é tão corrido, e é para isso mesmo que a gente está aqui, para trazer essas contribuições, para dar uma olhada. Eita, é feito, eu disse, né? Eu disse, Francisco, enquanto você estava escrevendo, eu acho que você estava viajando, né, em vários projetos, assim, né? Então, foi isso. Mas foi ótimo, parabéns, viu, gente? Obrigado, professora Delânia. Professor Arthur, fica à vontade, agora seu momento aí. Precisa abrir o áudio, tá com o áudio fechado. O meu momento é ótimo, o momento é do Chico. Bom, professor Charles, muito prazer em conhecê-lo, tá? Eu quero agradecer muito ao convite eu chamo o Chico, desculpe pela pouca formalidade. Francisco, obrigadíssimo pelo convite, por estar aqui. Cumprimento a professora Widerlânia, tá? É um prazer estar aqui. Eu sempre gosto muito de participar de qualquer trabalho de conclusão ou de qualificação, porque a gente aumenta nossas redes, né? E a gente é muito bom escutar. Já começando aqui as minhas contribuições, que é muito bom escutar você falar, Francisco, né? Porque, como o professor Charles já colocou,
É uma diferença total, né, entre o que está posto no texto escrito e quando a pessoa se coloca. E aí, já concordando com a professora Idelânia, puxando um pouco mais a brasa para como eu penso as questões, né, principalmente em se tratando de uma proposta de trabalhar com a etnografia, a gente sente muita falta de como tem essa propriedade tua de fala no teu texto. A professora já deu meio que um spoiler, né, para que isso acontece da metade para o final do teu trabalho, no começo do teu trabalho é um pouco a fala um pouco endurecida. E aí algo que eu coloco assim, mais uma vez, são todas as questões que a gente vai falar aqui, são coisas que você vai conversar com o teu professor orientador para ver se você pode ajustar ou não pode ajustar, enfim. Mas a intenção aqui de te falar essas coisas, Chico, é para que você possa avançar, bem como a professora a Nana colocou, né, pensando na tua vida a posteriori, né, agora que você está como aluno do mestrado, também para você avançar na tua discussão. Né? Então, é muito mais nesse sentido de contribuir avançando já a partir daqui. Né? Penso desde já, né, colocando o carro na frente dos bois, eu já acho que o teu trabalho ele tem, né, uma grande contribuição, né, dentro do campo das artes, porque você se trata de um relato de experiência. Né? Isso é bem notório, não tem nem como desviar desse lugar. E aí, estou falando já em termos gerais, o que eu percebo é que a autoetnografia como método no teu trabalho, falando mais em termos teóricos, porque eu acho que a professora Udermania já posicionou muitas coisas que eu iria falar em termos de ABNT, de colocações, de tratamento chamado de referência, recuo de 4 centímetros de algumas referências de chama de citação direta. Então, são coisas que tem que ajustar, né? Lista de referência, que eu sou bem chatinho nesse lugar também. Sou professor também de metodologia de trabalho científico, então essas coisas saltam aos olhos. Mas, como a professora falou, são ajustes onde você já tem parâmetros que estão lá os documentos para você também ajustar o seu trabalho. O que eu vou falar aqui, né, que já comecei dizendo, talvez sejam coisas que você não vai encontrar na literatura, né, porque são formas como a gente vê o mundo e logicamente está ligado à forma como eu vejo também pesquisa nesse lugar da academia. Então, assim, Chico, a contribuição acho que maior que eu posso te dar, já avançando, porque isso seria para falar no final, mas eu já coloco de frente para poder a gente tratar no trabalho, seria a diferença tênue que tem, né, que você mesmo coloca na referência de Veziane que você cita, né, entre autobiografia e autoetnografia. Então, o teu trabalho ele tem muito, assim, ao meu ver, de autobiografia, né? Você tem um relato de experiência bem consistente, né? Embora ache também que você precisava ser mais você, colocando mais as tuas percepções. E aí eu vou falar em termos teóricos, né? Não para esse trabalho para ajustar agora, mas para você pensar, estou reiterando esse lugar, tá? Que a autoetnografia, ela basicamente depende de um outro modo de escrita, que é assumir a sua primeira pessoa, né, no tempo verbal, né, no tempo, né, a primeira pessoa do singular. Então, isso é pertinente, tem coerência com a tua escrita, mas em muitos momentos no trabalho você assume a terceira pessoa do plural. E eu entendo essa troca de tempos verbais, de pessoas do tempo verbal, porque você se coloca como professor formador, se coloca como professor também, e é difícil separar esse lugar. Mas como uniformidade, aí vem, a BNT precisa que você defina o teu tempo, a tua pessoa. Né? E aí a primeira pessoa a gente indica quando você está trabalhando em processos de escrita autoetnográfica. Então, assim, é um texto que precisava, ao meu ver, avançar um pouco mais em como você se sente, como você percebe, né, diante das questões. Eu acho que isso acontece da metade para o final, e o início está um pouco endurecido. É nesse sentido que é um estilo de escrita, mas, ao mesmo tempo, esbarra na questão metodológica. Então, tem esse duplo viés que precisa ter atenção para os teus próximos escritos, porque a gente entende agora que como o professor Charles Bacon colocou, parece o Debye, né, do Francisco, dentro dessas questões do ritual
e também avançando na questão do uso da apropriação da questão da autoetnografia, né? Que é uma coisa que é visível, que te incomoda, te move como sujeito. E está explicado. Conta mesmo da tua experiência como professor, tua larga experiência como professor, que eu também penso que, em muitos momentos, ela tinha que estar um pouco mais frisada e um pouco mais apaixonada. Porque a autoetnografia, como eu estava falando, ela prescinde. Aí eu vou completar a coisa que eu tenho um pensamento meio truncado, desculpa, eu estou bem cansado. E aí, às vezes, a minha fala fica truncada, mas tentando retornar, precisa que a tua escrita seja performática. Então, ao mesmo tempo que você se apropria da autoetnografia como método, o bacana é que a gente entenda o lado do sentimento, das suas percepções pessoais. Eu gosto de falar muito né, na conversa sobre a escrita performática, é que a gente tem que sentir cheiro na tua escrita, os aromas, as temperaturas, né? A gente tem que sentir as superfícies, as texturas, ou seja, forjar isso dentro de uma escrita, né? Tentando entender o que é que a gente capta do que é que o Francisco percebeu. Então, esse trabalho da autoetnografia, ele esbarra muito em sensação e precisa estar um pouco mais explorado, né, nos teus trabalhos futuros, e para você desenvolver esse trabalho dentro, por exemplo, de uma escrita para um artigo, que eu indico que você faça, porque é um excelente treino e também catapulta o teu trabalho para outros, para compartilhamento, né? Então, é uma questão mesmo que eu estou tentando contribuir com você, logicamente, né? Não para esse, mas de repente para você pensar a autoetnografia na tua vida como esse lugar de você atentar muito mais quem é você e como você se coloca nesse lugar, tentando pensar que o mundo que está o tempo inteiro te cruzando, e aí colocando, o professor falou agora na fala dele que é difícil separar os crachás. Eu diria que é impossível, porque, na verdade, a autoetnografia, como método, ela pressupõe que você não separe. E isso é uma necessidade metodológica, porque, né, dentro dessa ideia, pensando numa abordagem bem cognitivista, você não pode separar o sujeito. Ele é uno, né? Ele é somático, é um sujeito, como a gente aborda muito nas artes cênicas, esse sujeito completo, que a gente não separa mais corpo e mente, e essa abordagem de corpo implica, logicamente, em formatos que, metodologicamente, consigam contemplar a tua pesquisa. Então, assim, se eu pudesse avançar e quebrar com regulamentos e normas e regimentos, eu diria que o teu trabalho seria excelente se ele fosse todo em vídeo. Você pudesse apresentar um TCC em vídeo, se a gente pudesse ter uma apresentação prática com depoimento dos professores, porque o teu trabalho cabe a esse lugar, né? Como a professora bem coloca, é um trabalho que ele é síncrono, porque a tua experiência autoetnográfica pela escrita performática, a ideia da escrita performática é exatamente trazer esse lugar em tempo real. Então, quem lê o teu trabalho deveria sentir o que você está sentindo em tempo real. Por isso que a autoetnografia ela se mistura com a técnica da escrita performativa. Né? Desculpa, performática, não performativa. Então, diante dessa questão metodológica que eu te aponto, esse lugar do performativo está contemplado dentro da tua apresentação, né? E a gente se sente muito satisfeito pelo que você fala e pelo que você desenvolveu, e te parabenizo desde já pelo teu trabalho que você fez junto à Rede Municipal de Ensino de Caruaru, porque certamente a gente percebe, é notória a potência de como as pessoas foram envolvidas. E essa potência, Chico, na tua fala está contemplada. Precisava ser arranjado mais tempo e mais jeitos de que essa escrita tua fosse mais performativa, no sentido de que a gente se encantasse o tanto quanto a gente está aqui agora com tua fala, no teu texto, lendo o teu texto. Porque isso se trata de autoetnografia, isso se trata de estratégia de auto... faz sentido e coerência com a tua opção metodológica, e porque você é um homem das artes.
Então, a gente tem que referendar, reiterar, exortar essa diferença dentro da academia. Nós somos das artes, então você é uma pessoa das artes. E se a gente não luta por lugares específicos de escritas e de modos de organização de pesquisas dentro desse lugar, a gente está somente tomando sempre emprestado das ciências sociais modos de se organizar como sujeitos e pesquisadores. Então, desculpa, essa fala é um pouco, eu fico muito apaixonado dizendo essas coisas, porque eu acho necessário que a gente sempre reitere esse lugar, né, de onde a gente está conversando, e Chico aparece, ao meu ver, nesse trabalho ainda de uma forma tímida, e precisa que você se aproprie mais desse lugar. Professor Charles, eu estava segurando um pouco as outras interpolações, porque eu vi que você caiu. Eu estava meio que dando esse tempo aí. Agradeço a gentileza. Estava ainda falando sobre a relação entre escrita performativa e a questão da metodologia da autoetnografia. Pronto. O senhor está ótimo, não é assim? Eu não sei o que aconteceu, mas rolou um efeito aí bem bacana. Olha só, então eu concordo com, avançando, né? Eu concordo com muita coisa que a professora Iderlânia coloca, né? Expõe sobre resumo, começando com o título, Chico. A questão, eu te sugeri, e aí fica bem como sugestão, professor Charles, entenda esse lugar, tá? Você coloca de cara dentro do título a tua abordagem metodológica como o impacto principal da tua pesquisa. E eu sempre penso que título é um cartão de visita primeiro que a pessoa que não te conhece, que não sabe o que está sendo escrito, é o teu peixe, né? É como você está vendendo o teu peixe. E eu não sei, mas eu tenho uma impressão, nesse cheiro do que a gente lê o teu trabalho, que não é a coisa mais forte no teu trabalho, é a autoetnografia e nem a abordagem triangular. O mais forte do teu trabalho é o relato da experiência, do projeto, e como isso teve relação com as questões dos conteúdos de arte lá em Caruaru. Então, assim, eu pensaria, né, aí deixando a sugestão, que você retirasse, ou então, eu não sei, eu repensasse o título, porque, de fato, eu penso que a grande contribuição do teu trabalho não é sobre discussão autoetnográfica e não é sobre abordagem triangular. Essa é o teu bacana. É dizer assim, caraca, olha que bacana que esse cara fez. Ele pegou um festival, ele foi convidado para um festival internacional, e ele conseguiu incluir num programa de formação de professores. Além disso, ele conseguiu casar isso com os conteúdos de sala de aula. Cara, isso é maravilhoso. E no final das contas, você puxa interdisciplinarmente outras disciplinas, de outros professores se interessam. Quando é que isso acontece, gente? O planeta. É uma coisa que é muito legal, Chico, e isso eu te dou os parabéns. Eu acho que esse é o grande barato de aparecer de cara no teu cartão de visita, que é o teu título. Tá? Então, essa é só uma consideração que eu acho que você poderia pensar. A outra, porque aí eu vou falar, em termos da etnografia, da autoetnografia, em termos da abordagem triangular, a tua contribuição no trabalho é correta, é coerente, você precisa contextualizar o que é que você trabalhou com os professores, mas não é nada inovador. Você não traz um avanço da autoetnografia e nem avança também na discussão de abordagem triangular. Então, é bacana, é correto, você contextualiza o que você vai usar, você define os termos e, ok, trabalho de pesquisa realizado, trabalho de especialização garantido, você pegou os termos, você se apropria dos termos, você usa os termos, os conceitos, né, as expressões conceituais, e você se apropria delas e você utiliza e você demonstra como você usou. Para mim, o teu trabalho está ok nesse sentido. Você é um especialista. Você usa o que você vende o seu peixe, você mostra como faz. Só que aí nessa questão entra essa problemática aí que eu te ponho do título, porque aí você parece vender uma coisa que tem algo a mais. E, na verdade, você não tem, nesse sentido, você não tem algo a mais, então sejamos bem honestos.
A gente tem uma discussão de uma coisa que acontece, de um relato de experiência, onde você teve uma função importantíssima para as artes em Caruaru. E esse relato ele vem apoiar esse lugar. E a discussão da etnografia ela vem a reboque como um lugar que você se embasa. Mais ainda, a abordagem triangular vem como grande carro-chefe metodológico e teórico para embasar a sua discussão, e é o carro-chefe que você usa na formação dos professores. Você usa, e eu tive a preocupação de ler os planos de aula, muito, muito, muito obrigado por ter compartilhado os planos de aula, porque eu tive a preocupação de ver, porque muita gente diz que usa abordagem triangular, a professora Uderlânia pode né, pensar isso comigo, o professor Charles também, muita gente diz que usa, mas não triangula. As pessoas não sabem triangular. Ou então elas dizem que triangulam, mas elas vão contextualizar, usam o ler e não fazem. Ou então elas fazem, leem, mas elas não contextualizam. Então, sempre uma perna da mesa triangular ela fica deficiente, né? Não com sentido pejorativo, mas como falta. E aí precisa que as pessoas atentem sempre para esse lugar, porque a abordagem triangular é uma garantia metodológica de que o seu trabalho com arte está sendo realizado. Então, se você fundamenta para esse lugar, a garantia que você tem, mesmo que você não tenha um feedback do seu aluno, é uma garantia de plano que você faz no seu planejamento das suas aulas, que você está percorrendo 3 lugares onde você se protege como professor para que isso aconteça, para que a efetivação do ensino com arte aconteça. Então, isso acontece nos seus planos de aula, né? E você, pelos relatos, você coloca que isso, de fato, tem uma efetividade. E eu acho importante quando você também compartilha isso com os professores, porque há uma aderência, se há uma aderência dos professores nos planos de formação, a gente fica super contente porque você se tornou um vértice, né, de uma triangulação onde as pessoas têm muita dificuldade em aplicar, porque acho que a experiência de sala de aula e a leitura teórica da abordagem triangular não são fáceis. A gente sabe que na lida, como você tem a lida de sala de aula, você triangular efetivamente é uma coisa, é um trabalho hercúleo, e principalmente dentro das condições que você teve na pandemia, que a gente não pode considerar isso de forma alguma, né? Onde você coloca aqui também uma coisa muito bonita que falta no teu trabalho escrito, que é a questão de como você se torna basicamente uma pessoa que concatena anseios e apreensões e cuidados que precisam ser gerenciados dentro do momento da pandemia, onde a gente precisa lembrar e reiterar, as pessoas perderam entes queridos. Nós todos estávamos sob risco de viver. A gente estava doente. Estamos ainda nos sobrevivendo, né? Psicologicamente, cognitivamente, em termos de condicionamento físico, a fala da gente que fica atrapalhada e com nossas arrumações dos nossos dias, né? Como voltar para esse lugar do presencial, se organizando como pessoas e sujeitos que somos dentro desse lugar de uma pós-pandemia. Então, assim, estou falando aqui um pouco, parece até poeticamente, mas é porque eu estou tentando, Chico, que você compreenda a potência do teu trabalho para além do que você escreveu. Então, quando você coloca que esse sujeito, Francisco, ele cumpriu esse papel, né, importantíssimo dentro desse lugar de pandemia, porque você levou uma escola nas costas. É isso, você não fez nada além do que um trabalho de um professor de arte empenhado, apaixonado pelo que faz, e você estimula as pessoas a trabalharem dentro de um contexto que eu posso te dizer, seguramente você já escutou isso da minha boca na disciplina que a gente fez junto. Eu fui o primeiro professor do meu departamento que disse, eu não vou trabalhar, porque eu não tenho condições. Nenhumas, nem estímulo, nem vontade de fazer, não sei fazer, porque eu não sou professor de EAD, com muito respeito ao trabalho de vocês,
não tem uma tecnologia, não tem uma metodologia. Eu me vi, pessoal, aí falando um pouco dessa questão, que é muito importante. Nós, professores do ensino superior, na UES, eu posso falar como representante de um departamento, que se viu de braços dados e, ao mesmo tempo, braços dados e para trás, porque a gente não sabia o que fazer. E aí, vendo o teu relato, Chico, é importantíssimo o compartilhamento e, ao mesmo tempo, teu posicionamento na escrita, como essa pessoa, que estimulou colegas de uma mesma escola a trabalharem, a fazerem alguma coisa, aproveitando as condições do modo remoto e síncrono, como diz a professora. Uma coisa que também não aconteceu. Eu sou professor de estágio supervisionado e eu sou testemunha ocular do que aconteceu com os estágios supervisionados, o grande engodo que nós fizemos para cumprir com os estágios supervisionados dos alunos que estavam atolados para poder se formar. As escolas fechadas, nós, em tempos de pandemia, temos que dar o aval para que esses estágios supervisionados aconteçam, já no final, na segunda metade desse, no ano passado já, onde os estágios não aconteciam em modo síncrono. E aí você faz, que professor de arte eu estou preparando? Que diploma eu estou dando para uma pessoa que vai, por exemplo, trabalhar com corpo em sala de aula, onde ele nunca teve a experiência primeira, do primeiro canal de avaliação, para quem trabalha com as artes cênicas, que é ver um corpo se mexer. E se colocar em situação de movimento. É o primeiro canal de avaliação que você tem como professor de artes cênicas, né? De visuais também, mas assim, acho que nas artes cênicas isso se esboça de uma forma muito contundente. Então, assim, diante de tudo que eu expus, Chico, é só para reiterar mais, né, ainda que eu acho que poderia ter se expressado um pouco mais esse Chico, sujeito que traz essa potência, né, para dentro do trabalho da sua escola e que entrasse, por exemplo, na introdução, aí é uma sugestão, e dentro desse lugar, como justificativa do seu trabalho, que eu sinto essa carência, né, na introdução do trabalho, as justificativas do seu trabalho em 4 aspectos, né, como alguns autores colocam, né, o pessoal, o profissional, o acadêmico e o social. E aí você teria na tua introdução um grande cartão de visita. Olha como o meu trabalho se justifica, porque tudo isso que eu falei pensando nesses 4 aspectos de uma justificativa do teu trabalho, que ela acontece, né? Mas ela precisa estar expressa, precisaria estar expressa. Não sei se é esse, viu, professor Charles, o lugar que a gente tem que correr sobre isso, mas seria muito interessante que caracterizasse na introdução o seu momento de justificativa, né? Traçando percorrendo esses 4 lugares que você faz com muita maestria dentro da sua proposta. Uma coisa que a gente precisa pensar, Chico, que eu comecei a falar e não terminei, pelo meu jeito truncado, me perdoem, dentro do seu objetivo, dentro do seu resumo, principalmente, você começa com o objetivo geral, palavra, verbo, refletir. E você cumpre a função das considerações finais. Entretanto, quando você continua a colocar os verbos de ação, que são os objetivos específicos no seu resumo, eles não encontram correspondência dentro da sua introdução. Então, assim, se eu posso dizer assim, eu fiz um parecer e posso te compartilhar com você para que você consiga entender um pouco mais, porque a gente está com o tempo avançado e eu sou muito prolixo, né? E eu não queria cansar vocês também. Então, mas eu vejo como a questão principal que você poderia repensar, se der tempo, se houver condições, é a correspondência entre os objetivos geral e específicos, do modo como estão colocados no seu resumo, com as etapas de construção da introdução, como você separa o seu trabalho em etapas, né? Etapa 1, 2 e tal. Eu tenho uma curiosidade para você me responder. Eu acredito que a especialização ela tenha um modo específico de organização. E logicamente, eu estou no campo das artes e a gente pega muito o modelo
de trabalho final, que vem das ciências sociais, né, também. E, como a gente falou, eu queria muito que o trabalho do Chico fosse em vídeo, porque isso ia ser maravilhoso, porque ia ser totalmente o Chico falando, né, de uma questão autoetnográfica e tal. Mas, enfim, a minha dúvida eu estou acostumado que elementos pré-textuais e elementos pós-textuais não são numerados, e no teu sumário você coloca introdução como ponto 1, considerações como... Então, é só uma dúvida que eu tenho, porque eu ensino essa organização quando é projeto, e não quando é trabalho de conclusão. Mas aí ficou uma questão só também, até para vocês me tirarem essa dúvida, porque eu não sei se é um modelo da especialização ou se é uma opção mesmo, e caso seja uma opção, aí eu ia sugerir que você pensasse na rearticulação do seu sumário, introdução não sendo numerado, o artigo de conhecimento, todos os tópicos até considerações finais que se articulassem como capítulos, do capítulo 1, 2, o último item, que seria as suas considerações sobre o projeto, que aí cabeu um 3.1, que seria o que você chama de análise. Que aí eu também penso que teria que se repensar, porque de fato você não faz uma análise, né? Você faz um comentário sobre o que aconteceu no projeto, tentando interpolar isso com algumas questões teóricas. Mas ainda não... eu não penso que está caracterizado como análise, viu, Francisco? Porque uma análise é um verbo de uma complexidade em termos cognitivos, né? Seguindo a taxonomia de Bloom, né? É uma complexidade bem grande para você pensar como um verbo de objetivo específico, né? Geralmente a gente usa a análise como um objetivo geral, porque é para você dar conta de tudo, né? Mas como objetivo específico, analisar não é bem o que você faz, ao meu ver, né? Me corrijam se eu estiver equivocado, mas eu penso que seria mais um modo de você tentar discutir, né? Acho que seria uma coisa interessante se pensar o verbo, né, do objetivo específico, em vez de analisar, tá? Então, é só para a gente pensar esses cuidados que eu deixo como contribuição principal, o que está posto no resumo entre o que está posto como separação dos capítulos, né, como objetivo específico. A última coisa que eu queria falar, para contribuir contigo também, deixa eu só acessar aqui rapidinho. Tem eu queria te dar os parabéns, Chico, pela ideia de colocar os links dos vídeos dentro do teu trabalho, viu? Talvez uma orientação do Charles, do professor Charles, e eu achei isso muito legal. Entretanto, aí vem sempre as adversativas, né? Mas, né, algumas coisas, Chico, aqui vou colocar bem o parágrafo onde você justifica isso, espera aí. Tem um momento que você coloca assim, na página 23 do material que você me enviou, você põe assim: para sentir melhor entendimento do projeto, torna-se imprescindível que o leitor aprecie o material disponibilizado no apêndice do presente documento, referente às videoaulas e aos planos de aulas produzidos. Certo? Então, tem esse apelo assim para o leitor. Meu filho, leia o meu trabalho, eu vejo o vídeo para você entender melhor o que está acontecendo. E aí a gente faz, que bacana, você tem esse entendimento de que o vídeo complementa o trabalho. Mas, aí vem, algumas coisas, penso eu, não podem deixar de ser postas no trabalho escrito, que está contemplado nos vídeos, mas não está no trabalho. Então, assim, por exemplo, aí uma sugestão. É importante no apêndice ter o plano de aula. Não ficar só no link lá, entendeu? Porque o plano de aula é uma coisa muito importante no teu trabalho, por conta mesmo da gente verificar o teu uso da abordagem triangular. Então, assim, eu penso que esse apêndice ele poderia estar contemplado, sim, os planos de aula. Professor, fica muito longo, não sei o que lá e tal. Desculpa, mas eu acho que tem que ter, viu? Por conta mesmo, assim, o link ele facilita, né, muita coisa, né? Mas ele aí já fazendo a contribuição, se você tivesse de fato fazendo uma análise, aí você teria que, obrigatoriamente, penso eu,
mostrar onde, em cada lugar específico dos planos de aula, você está triangulando. Aí aqui a gente triangula, aí sim seria uma interposição entre o que está sendo posto ali teoricamente e olha, você tem que dizer para o leitor, olha aqui, eu fiz o dever de casa. Sabe? Porque precisa, Chico, que o objetivo específico seja um verbo verificável. E a análise não se verifica. Ela estaria bem colocada como um verbo específico quando se você tivesse apontado dentro dos planos de aula, ou então nos discursos que foram tidos, no que você obteve de material, que você aplicou a abordagem triangular. Da mesma forma, penso eu, que a autoetnografia ela não é aqui, aparentemente, um modo de análise. Ela tem sido aqui muito mais auxiliar de uma apresentação do relato. Entende? E ok, desde que você venda esse peixe corretamente, né? Aqui a gente usa uma estratégia inspirada na autoetnografia para que a gente apresente como é esse lugar do Chico, pessoas múltiplas nesse sujeito que forma o Chico, né? Nesses crachás que se juntam, né? Como o professor colocou, e como é que esse sujeito múltiplo ele organiza a vida dele dentro desse lugar de professor formador, né? E como ele se coloca nesse lugar da escrita. Então, assim, é só uma observação de como eu percebo, tá? É isso. Frisando, né, a contribuição. Penso mesmo que assumir a autoetnografia como estratégia metodológica, o modo de estar, né, dentro de um trabalho acadêmico, prescinde que o Chico esteja mais dentro, né? Em termos mesmo até, de certa forma, performativos mesmo, que leva para um entendimento de poética e poética e poesia, por que não, né? Onde a gente mescla, inclusive, modos expressivos que são singulares do Chico. Então, é nesse lugar que eu pego muita coisa da autoetnografia, porque eu preciso que ver um pouco de você que é único, que não é o Charles, que não é a professora Widerlane, é você. E aonde é que expressivamente a gente vê o Chico? Logicamente, quando a gente lê o teu trabalho, exige, aí a professora colocou, modos de expressar algumas frases que estão de um jeito bem Chico, né? Na repetição de alguns termos, como você coloca assim, nessa direção, está repetido, né? Então, é um jeito do Chico se organizar como pessoa, mas tem que ter atenção para essas repetições não acontecerem, para não ficar cansativo a leitura do teu trabalho. E aí eu coloco isso também no parecer. Mas é uma estratégia expressiva que dá conta, em parte, muito em parte, desse lugar da autoetnografia, né? Que são esses padrões que a gente vai encontrando dentro do folhear o teu trabalho, a gente precisa encontrar expressividades específicas de Francisco. Então, esses modos específicos e singulares de se organizar, eles precisam estar dentro de um trabalho que se ponha no mundo como autoetnografia, né? É um trabalho difícil porque a gente está endurecido desde criança dentro da escola e dentro desses modos de escrever que são que preparam a gente para estar na academia. E aí, quando a gente chega nela, a gente deixa de ser a gente, porque a gente está tão regulado e normatizado por coisas que a gente perde um pouco esse frescor da tua fala que veio presente aqui agora na apresentação do teu trabalho. Então, queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui contribuindo com vocês, parabenizar de novo, Chico, né, deixar isso bem exortado, né, que o trabalho ele relata uma experiência que pode ser exemplo para muitas pessoas, e nesse sentido é um relato de experiência que merece ser compartilhado, e já indico ele, que você possa compartilhar em eventos, em outros lugares, porque merece que as pessoas conheçam o que aconteceu, né? E aí, usando em termos do acontecimento, mesmo como Agamben fala, né? A coisa
estar o acontecimento como uma potência expressiva e de algo que merece ser refletido, merece ser apresentado para que ele aconteça novamente nas suas repetições em outros modos e atinja outros modos de se organizar e outras pessoas consigam ler aquilo poeticamente, né? Quando eu falo poeticamente, no sentido de se inspirarem na tua experiência, de pegarem esse frescor que o Chico teve de botar a mão na massa, nesse modo tão difícil que foi a pandemia, e dizer, vamos fazer. Isso falta, Chico, sabe? Mas eu entendo que esse transporte entre o que está aqui e o que está aqui é uma distância bem grande e que exige treino, né? E a gente está aqui, nesse lugar, exercitando isso. E eu queria dar os parabéns na condução da orientação do professor Charles e Carlos, né? Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com a professora Uderlânia, né, que a gente sempre aprende quando a gente escuta os colegas falando. E também dizer olá para a Cláudia, que está ali aqui compartilhando. E ficam essas considerações, Fico, e também estou à disposição para quaisquer questões, tá bom? Maravilha, agradecemos, professor Arthur. Francisco, você quer fazer alguma fala em resposta aí às observações trazidas pelo professor Arthur? Sim, sim. Primeiramente, assim, dizer que eu abro o trabalho também com uma citação do meu pai, né, que é siga seu coração é seu mestre. E é algo que me toca muito, sempre, desde pequeno, em vários momentos, é muito significativa essa frase para mim. E eu fui certo em seguir meu coração ao escolher indicar, né, e do professor aceitar a indicação da banca aqui, né. A professora Nana, ela, assim, sempre a gente conversando, sem se conhecer pessoalmente, só pelo áudio, pela uma fala, assim, a gente já se conectou, eu já senti a força, a potência, o engajamento, né, o lugar de professora dela. O professor Arthur também, nossa, né, totalmente uma pessoa maravilhosa, muito especial na minha vida. E eu fui muito feliz na minha indicação, né, muito feliz mesmo. Ter esse olhar generoso, né, para o meu trabalho, esse olhar minucioso, né, onde a gente sabe que estamos todos com tanto trabalho, tantas coisas. Então, assim, para mim, eu estou me sentindo muito privilegiado em ter todas essas indicações, todo esse olhar tão profundo e que me dá força enquanto pesquisador, em ser pesquisador. Eu falo que ainda não tenho autonomia enquanto pesquisador, então ter esse olhar de alguém que me faz dizer, poxa, é verdade, eu posso ser mais, eu posso conseguir fazer mais. Então, me enche de muita força, de muita luz, de muita vontade, né? Nós sabemos que é muito difícil ser professor hoje em dia, ser artista docente é mais difícil ainda, é uma complicação enorme. E eu super só tenho a agradecer as contribuições do professor Arthur, eu super concordo com tudo que foi falado. A grande dificuldade e eu escrevo muito poeticamente, engraçado, por incrível que pareça, escrevo poemas, escrevo contos, escrevo peças, mas quando a gente está fazendo um trabalho acadêmico, a gente parece que dá uma coisa assim, se faz isso, aquilo. Como é que é, às vezes parece que é um pouco engessado, essa forma do acadêmico de como é que eu vou colocar as coisas ali, não é? E eu via muito isso, assim, diante do fato do que aconteceu, do que eu senti, eu vi que isso era um objeto de estudo, sabe? Que era um objeto para se olhar, que até hoje se fala na rede de Caruaru e repercute, né, desse processo do que se viveu, né, nas formações e etc., diante desse meu trabalho de colocar diante do outro mesmo. E aí eu senti essa coisa assim, a minha grande dificuldade, depois a gente vai conversar, eu e o professor Charles, né, mas a grande dificuldade era dentro desse esquema de uma especialização, como eu falar de tanta coisa, sabe? Era uma coisa que me via assim, é muita coisa que se pode tirar dali, né? E diante de um trabalho que se pedia algo resumido, eu vi, nossa, já está com mais está com 38 páginas, enfim, para o que estava se pedindo de especialização. E a vida corrida de você fazer especialização e mestrado ao mesmo tempo, e ser professor e não sei o quê, tem hora que dá um tilt na cabeça, né?
mas eu super concordo, sim, e acho que esse olhar de ver realmente, assim, que a gente, como o professor falou, a gente de arte, a gente precisa lutar por esse espaço de fala, realmente, né? E que às vezes é mal compreendido na academia, porque às vezes é um pouco engessado, realmente, às vezes pede aquelas coisas mais ali, né, daquela forma. Mas, assim, eu acho tudo muito, muito, muito bem colocado aqui, só tenho que agradecer, né, realmente, e saber que, embora, diante de todas as fragilidades, as coisas que foram apontadas, mas que a energia, a força do trabalho, ela chegou, né, que isso é o mais, e até que foi citado, é imprescindível que leia, tá? Que veja o apêndice, porque, na verdade, aquela fala, aquele momento, aquele trabalho, ele fala muito mais do que, né? E que massa que isso possa ser compreendido cientificamente, né? Dentro dessa potencialidade, assim, né? Só tenho que agradecer, realmente. Muito obrigado. Maravilha, Francisco. Eu vou fazer assim um direcionamento para a gente para deliberar, né, sobre a banca, mas antes eu queria fazer uma fala aí de agradecimento mesmo às contribuições tanto da professora Uderlânia como do professor Arthur. A potência do trabalho do Francisco, para mim, foi uma coisa assim que eu vi de primeira, assim, muito claro. Ele acho que hesitou um pouco, né, sobre a questão assim de qual trabalho ele ia trazer. Ele tem uma experiência, né, larga um pouco assim em relação a outros colegas, a outros concluintes. Então, ele diz, eu posso fazer, será que eu posso fazer esse trabalho? Será que eu posso fazer? É tanta coisa legal que eu digo assim, poxa, queria ter tempo para fazer tanta coisa, né? E tem um ponto que eu acho que é muito singular, que eu acho que vai esclarecer talvez mais o professor Arthur, que Nana, como é professora da casa, eu acho que está ciente também, é que essas distribuições de orientandos a gente teve há 2 meses atrás. Então, esse trabalho foi um trabalho, assim, um suco maravilhoso, porque, assim, eu vi todo o envolvimento, a disponibilidade, até entrando em crise. Meu Deus, será que eu vou ter tempo? Porque as demandas de trabalho, o mestrado, né? Eu falei, ó, você faz o que for viável, né? Eu tenho um olhar, assim, muito humanizador, né? Que as relações hoje em dia têm convertido para um outro lugar, né? A gente é tratado, às vezes, como um ciborgue, um robozinho, desumanizando as pessoas, né? Então, assim, eu gosto de pensar que todo mundo aqui é pai, é mãe, é filho, é irmão, é colega, é marido, é esposa. Então, tem N demandas da vida cotidiana e a gente não consegue mais. Aquela minha fala inicial, acho que nem tive a oportunidade de esclarecer, dos crachás diversos, porque às vezes a gente tenta usar o crachá para separar, mas a gente é uno, então a gente não consegue separar. Então, o tempo é exíguo, é 24 horas para todo mundo, para o formador, para o professor, só tem 24 horas um dia, né? Então, é disso que a gente está falando, né? Então, Francisco, eu agradeço muito por você ter trazido esse trabalho para a gente orientar. Eu fiz um trabalho que eu respeitei muito, a forma escrita mesmo, autêntica mesmo dele trazer. Tem um percurso até de aprendizagem que eu achei melhor eu estimulá-lo para poder ele construir, porque ele chegava sempre, professor, o senhor poderia me dizer isso? Eu falo, é melhor você ler isso e você trazer. Então, essa observação que eu acho que ambos fizeram a mudança do tom da escrita, do meio para o fim, foi porque quando ele disse assim, eu vou fazer sobre isso, eu falei, eu acho que o teu trabalho tem uma escrita muito autoetnográfica. Mas dessa fala, ele não conseguiu assimilar o que eu estava querendo dizer. Então, foi preciso separar uns textos. Eu digo, lê esses textos aqui. Aí, quando ele entendeu o que era que ele estava dizendo, ele mudou o tom. Ele falou com muita mais alteridade, né, com muito mais envolvimento. Mas aí, realmente, eu acho que a gente não conseguiu ter tempo para voltar e revisitar. Né? Então, ficou aquela coisa meio... parece que tem ali 2 pessoas escrevendo o texto em alguns momentos, né, em termos de envolvimento, óbvio que a gente percebe a interesse e tal, mas é disso, tá? Então, assim, estou esclarecendo assim, porque eu acho que também tem pormenores que vale a pena, né, todo mundo entender a trajetória. Então, Francisco, eu acho que a fala do Arthur, da professora Uderlânia, são muito bons no sentido de entender que a gente tem um tempo aqui para fazer a especialização, um trabalho, né, de conclusão que você está fechando,
mas você tem toda uma trajetória aí a percorrer, então, de desdobramentos de trabalhos que a gente pode fazer, e você já tem agora uma compreensão maior do que é a autobiografia, do que é a autoetnografia, né? Então, assim, isso te traz muito mais força, né? Eu acho que para poder difundir um pouco essa tua experiência aí para outros lugares, né? Porque eu acho que essa é a realidade. A gente tem aquela coisa meio vira-lata da gente olhar para o outro e sempre achar que o outro tem uma melhor potência, a grama é mais verde, né? Mas eu acho que a gente também precisa compreender a nossa potência, o impacto, né? Então, tudo que a gente faz está impactando a vida de alguém. Então, a gente precisa, né, sem qualificar se é melhor ou pior, difundir, né? Isso que você faz, é isso que nós fazemos, porque eu acho que ajuda muito a pensar o ser artista, o ser professor em 2023. A gente não está mais numa época anterior, né? Então, às vezes a gente precisa entender que a gente precisa difundir, precisa levar para os eventos, porque as pessoas precisam se atualizar com base na trajetória do outro, né? Nas experiências, né? Se entender aí. Enfim. Se alguém quer falar algo de algo mais, eu vou convidar os professores para ir. Eu mandei para o e-mail individual de vocês um link para a gente sair aqui, para poder... Francisco, eu não sabia quantos convidados teríamos, e a gente vai para esse outro link, que é deliberações, e aí a gente volta. Aí, Francisco, se você quiser aproveitar esses, sei lá, 5, 10 minutinhos, estou falando aqui por alto, para beber uma aguinha, eu vou deixar esse link aqui aberto, já já a gente volta, tá? Pronto, tá certo. Então, até já.
Oi, Francisco. Voltamos. Olá. Oi. Demoramos um pouquinho, né? Povo que fala pouco, né? Professor junto, só o que dá, né? Eu sempre coloco como meta 5 minutos, 5 minutos. É só um cafezinho, mas só um café. o bolo todo, né? Foi. E ainda teve bolo, viu, Francisco? Aqui. Eita! Oh, que maravilha. Francisco, ficamos muito felizes, né, com o teu trabalho. Eu acho que é um momento simbólico para você, o TCC. Eu acho que todo mundo já deu esse feedback. Então, assim, o que eu tenho para dizer é que seu trabalho de conclusão de curso... Cadê a sua irmã? Ela precisou sair, né? A nossa audiência. Eu acho que ela saiu, não sei se ela entendeu o que era para voltar depois. Então, continuando, seu trabalho de conclusão de curso foi aprovado, né, com mérito, então, esse trabalho foi muito bom, né, a gente, tirando essas observações que a gente apontou aqui, né, que os professores apontaram, os examinadores, seu trabalho está maravilhosamente bem, então, assim, a gente precisou atribuir uma nota, a gente colocou 9,5, como uma forma de que você entenda esse feedback, né, da escrita mesmo em si, porque eu acho que ficou aquela coisa do prazo, do tempo, né, da correria mesmo. Mas, assim, o teu trabalho está muito bom, isso não desqualifica em nenhum momento o teu trabalho, tá? Então, muito pelo contrário, a gente quer que isso sirva de estímulo para você pensar o enriquecimento do seu projeto de mestrado, publicações que você venha fazer em cima desse trabalho, né? Então, pensando em publicações mesmo, que eu acho que a gente está vivendo um momento muito rico agora na história da nossa campo mesmo, que é do aumento do número de eventos sempre tivemos, mas assim, de revistas, de fóruns, coisas online, de exposição. Então, de repente, você fazer um trabalho, ou alguns trabalhos, levando esse trabalho aí seu, né, que estava lá numa gavetinha, que você disse, eu tenho esse trabalho, esse projeto futurando e tal. E eu digo assim, poxa, isso é um trabalho que, se não fosse esse TCC agora, que preciosidade estaria guardada na gaveta, né? E eu sou muito crítico com os também trabalhos universitários que ficam aprisionados nas bibliotecas, né? Aquela coisa de virou uma monografia, vai para a biblioteca. Eu não estou querendo dizer que a biblioteca não é importante, mas a gente vive um momento onde está uma crise, né, da questão da leitura mesmo. As pessoas precisam, a gente precisa fazer um movimento ativo de fazer as coisas chegarem nas pessoas, né? Então, acho que nos eventos, nas revistas científicas, de uma certa forma, a gente consegue transpor um pouco as barreiras, né? Então, é isso, Francisco. Muito feliz, parabéns. Obrigado. Parabéns. Cláudia, você chegou tarde, era parabéns que a gente está dando já para ele. Eita, cheguei tarde. Já tem mais uma desculpa para celebrar. Foi aprovadíssimo, nota 9,5, com muitos elogios, muitos méritos. Então, assim, ficamos muito felizes aí por tudo isso, né, que o Francisco faz e que ele conseguiu trazer, na verdade, né, porque não tem nada de novo, a gente já sabe que ele faz isso. O que ele fez foi relatar o que ele fez, né? Então, assim, uma das coisas, né, belíssimas que ele faz, né? Essa é a riqueza que a gente precisa entender, que tem toda uma potência na nossa trajetória que precisa, às vezes, ser difundida, né? E feliz que isso te motive e você continue sendo quem você é, e feliz, né? Porque, na verdade, a gente, às vezes, dentro do escopo de realização, hoje em dia, o pessoal, às vezes, coloca muita coisa material, mas eu acho que o imaterial é o que, na verdade, é o que nos realiza, inspira, né? Nos move, né? E faz gosto a gente, enquanto professor. Como o Arthur estava falando também, a gente, quando vai muito para o ensino superior, né? Eu ainda vivencio, né? Eu sou professora de educação infantil também. Então, a todo dia a gente se apaixona. Então, às vezes, quando a gente está na prática, assim, no chão da sala de aula, né? Vivenciando essas diversidades de experiência, nos move aqui, né? A gente que também está no superior, a continuar estudando, a continuar orientando, né, Charles? Pessoas como você, né? E que nos inspiram, né? Que sabe que tenta dar o seu melhor e faz a diferença no campo em que atua. Né? Então, meus parabéns, tá, querido? Continue aí, muito sucesso para você. Parabéns. E continue pensando nas coisas do mestrado, que eu vou puxar suas orelhas. E agora nem pode mais dizer a desculpa da especialização, né? Pois é.
Já Agora, concluímos. olha na jugular, viu? Gostei dessa. Muito feliz por você, Arthur foi muito viu? esperto, viu? Parabéns, Chico, parabéns. Assim, Parabéns, Chico. foi muito gostoso ver que o que você faz tem realmente você comprova que há uma repercussão, né? Como eu falei, aquela coisa das justificativas, né? Esses aspectos sociais, acadêmicos e tal, acho que é muito importante sempre constar nos trabalhos acadêmicos, porque as pessoas precisam saber realmente do que é de como o que a gente faz tem relevância nesses 4 setores das vidas, né? Porque Sim. fica meio apagado, meio invisibilizado, né? Então é Isso. importante a gente frisar que a gente está aqui, mas a gente está preocupado com o cachorro, a gente às vezes está Com a numa live, deixa a criança. câmera para lavar um prato, mas é isso. É isso aí. Agradeço Parabéns. muitíssimo vocês que aceitaram estar aqui conosco. Boa noite. Vamos Boa se noite. despedir. Eu, E eu agora a queria, gente eu queria celebra. só, quando a professora, o tempo, né, de espera, eu digo, ai meu Deus, que medo. Mas estou muito feliz, né, com os apontamentos, agradecer mais uma vez, agradecer a presença da minha irmã que está aqui, que também é uma educadora. A Nana falou da educação infantil, né? Ela é gerente da educação infantil da cidade de Bezerros, é uma referência para mim também como educadora maravilhosa. Disse ela que vai ter uma creche, várias creches com o nome dela, porque ela é uma pessoa apaixonada pela educação infantil. Ô, mulher, mas é a coisa mais linda do desenvolvimento, minha gente. Olha, eu nunca deixei falar dela, né, Cláudia? Assim, é coisa linda, os nossos pequenos, assim, né? É apaixonante ver a contribuição, né, como ser humano, assim, é lindo. É onde tudo inicia, né? Onde a paixão se desenvolve, o amor, é onde tudo começa. Pois é, eu não deixo minha educação infantil, gente. Eu tenho várias vertentes, assim, mas quando foi para optar, eu optei em continuar com eles. Então, é muito prazeroso mesmo. Parabéns também, viu, Porque querida? vocês existem, né? Porque no ensino superior a gente sente muita falta de pessoas que têm experiência na educação infantil. E o aluno que chega no mestrado geralmente não é a pessoa que trabalhou com a educação infantil. E isso é muito lamentável. Mas é isso. Parabéns pelos trabalhos. Parabéns também, Cláudia. Na escola que a gente vê a Obrigada. promoção dos direitos, né? Promoção de direitos da criança, né? Muito se fala da importância da infância, mas entre o que se diz e o que se produz e promove, né? Às vezes tem um hiato muito grande. Eu comecei o dia hoje dando uma entrevista na rádio, falando sobre isso, era a promoção de direito de criança e adolescente, e aí eu lembrei agora, né, dessa fala de vocês, porque é disso que a gente está falando. Existe um discurso muito lindo, poético até, né, que vem assim em alguns momentos, né, políticos principalmente, mas entre o que se diz e o que se faz tem um hiato muito grande. Então nós aqui somos fazedores dessa promoção de direitos, né? A gente está aqui muito feliz por ver um enriquecimento, uma discussão sobre como a gente pode enriquecer, né, ou qualificar, formar, ilustrar, capacitar, sei lá, esses nomes que a gente nem usa tanto, né? Atuar na formação de profissionais que atuam diretamente com essas crianças, né? Deveriam ser prioridade absoluta, né? Está lá no preceito constitucional, mas é mais uma fala, né? Entre o texto e as ações tem um hiato muito grande. Fico feliz, né, pela presença pela reunião aqui das pessoas, tivemos poucas, a gente acabou nem convidando tanta gente, não foi, Francisco? Eu acho que eu tive já estou escolado agora, tem algumas bancas essa semana, eu vou convidar todo mundo. Eu acho que também é um momento de muito aprendizado, né? Se outro coleguinha tivesse visto isso aqui, talvez, quando tivesse a sua própria banca, talvez trouxesse outras questões, né? Mas é muito bom que a gente pôde gravar, porque aí depois a gente repassa para todos, tá bom? Tá. Um abraço, gente. Beijo. Obrigado. Obrigada. Fiquem com Deus. Parabéns, Obrigada, Tchau, parabéns. Cláudia. Já pode celebrar. E me chama para comer o bolo. Manda virtual. Tchau. Tchau.